sutileza. Às vezes é uma sutileza de algo que aconteceu e que você fala, opa, né, me gerou um desconforto. O que será que foi que gerou esse desconforto? Qual foi a situação que aconteceu? É isso aí, é um assunto que a gente adora falar, é um assunto que tem, felizmente, tido cada vez mais gente interessada, tem crescido bastante, comunicação não violenta tem já 3 décadas, né? Quase 4 décadas que isso aí que existe, é desde a década de 80, mas a coisa realmente nos últimos anos deu um boom, né, no Brasil, gigante, e é um assunto que nós amamos, nós falamos muito, isso está no nosso curso, faz parte, nosso curso não é um curso só de comunicação não violenta, mas como a gente utiliza isso o tempo todo, faz parte. Então a gente trouxe de novo com uma abordagem um pouquinho diferente, com essas dicas que nós começamos ao longo da semana aí no Reels, com dicas bem curtas e que a gente vai aqui repetir as dicas que nós falamos para a gente detalhar um pouquinho mais e a gente espera a ajuda de vocês para isso. E a gente tem dicas novas também. No final vai ter mais 2 dicas. Então, vamos começar. A primeira dica que eu dei sobre como você que nunca praticou comunicação não violenta, que você não conhece, como que eu começo a praticar? Muitas vezes é a dificuldade das pessoas achando que é algo muito complexo e às vezes leva um tempinho, né, Dani? A gente sempre fala isso, que leva um tempinho. Então, assim, às vezes leva um tempinho pra gente para entendendo, para as coisas irem se encaixando, mas assim, entender o conceito e realmente a gente conseguir praticar, mas a prática pode começar hoje, no primeiro dia. Se você que está aí nunca ouviu falar de comunicação não violenta, nunca praticou, acha que é algo muito difícil, não é. Na verdade, não é. E a primeira dica, a Rê falou que está ouvindo, que bom. A primeira dica que eu dei lá nessa semana no Reels, que a gente está estreando o Reels, né, Dani? Aprendendo a usar as ferramentas novas do Instagram, foi entre em contato com o seu sentimento. A primeira coisa, porque é um dos elementos para a gente praticar CNV, olhar para o seu sentimento. Primeiro, né? Depois para o do outro, mas entrar em contato. Primeiro, antes de falar sobre as dicas propriamente dito, acho que é legal a gente esclarecer assim. Gente, quando a gente fala comunicação não violenta, muitas pessoas têm a impressão que a partir de agora eu vou incluir a comunicação não violenta na minha vida, então agora eu vou, sei lá, não vou falar mais palavrão, não vou mais ser, né, enfático, vou ser muito boazinha, como se o meu jeito de falar fosse meio pacato, e talvez, assim, né? E primeiro eu acho que é legal a gente esclarecer que esse nome talvez não tenha sido uma tradução, não tenha dito exatamente o que é, né? Foi uma tradução, mas é um tipo de comunicação que você tem uma comunicação mais assertiva. Por isso que aqui no Mulheres Exponenciais nós gostamos muito de falar que é uma comunicação que te conecta mais com o outro. A gente pensa que a gente aprendeu. A gente aprendeu a falar. Desde que a gente foi que a gente começou a infância, os nossos pais e todo mundo, né? A gente foi começando a aprender a falar as palavras. Mas o fato é que a gente não aprendeu a se comunicar de verdade, a se conectar com as pessoas através da comunicação. Então, a comunicação não violenta, a ideia principal é como se conectar melhor com o outro através da comunicação, porque a gente tem a impressão, nós tivemos uma aluna até que deu depoimento aqui outro dia e ela falou o seguinte: eu achava que eu falava muito bem, que eu estava pedindo para minhas filhas, para o meu marido, e depois de ter sido aluna do curso, ela falou, depois eu entendi que eu estava fazendo exigência. Então, nós vamos falar sobre esse detalhe do pedido ou exigência, mas a princípio o que eu gostaria de dizer era só isso, que essa expressão, comunicação não violenta, né, ela não diz tudo o que é que nós vamos explorar aqui. De fato, a comunicação não violenta é uma comunicação que te conecta melhor com o outro. Então, você vai aprender a exercer uma comunicação que, de fato, consegue dizer para o outro o que está se passando dentro de você. Você vai aprender a ouvir o outro e perceber o que, de fato, está acontecendo com o outro. E, assim, a comunicação entre vocês fica melhor. Então, acho que só para ficar bem claro isso, né, Rê?
E aí a Isso. primeira coisa, então, aí sim encaixa a dica que a Rê acabou de falar. Quando eu, então, quero fazer uma comunicação mais assertiva, quero dizer ao outro o que de fato estou sentindo, a primeira coisa é você precisa se conhecer, porque se nem você sabe o que está sentindo, como é que você pode dizer isso para o outro? Então, acho que, né, Rê, só para entender melhor um pouco essa coisa, quando a gente fala assim, primeiro você vai expressar o seu sentimento ao outro. E aí, a gente tem uma pobreza muito grande no nosso vocabulário dos nossos sentimentos. A gente só sabe dizer que tá feliz, tá triste, tá nervoso, tá, sei lá, como é que outras coisas, tô com É. raiva. São palavras bem comuns. Quando a gente pega lá o baralho, as cartas de conexão, é um exercício muito bom olhar, existe um baralho, várias cartas, e que você fala, o que eu tô sentindo? Aí você pensa, tô com raiva. Então vamos dar um exemplo aqui, né, Rê, que eu acho que é bom para mostrar para Peraí, as pessoas. é que essa aí já é uma das dicas que a gente tinha dado também, utilizar as cartas, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas eu queria fazer um comentário antes disso, que você falou que a gente tem uma pobreza de vocabulário mesmo, uns vocábulos, né, com relação aos sentimentos, mas antes mesmo dos vocábulos, antes do vocabulário, tem aquela questão de que algumas pessoas são analfabetas emocionais, elas não conseguem nem perceber, elas não têm essa percepção, né? E isso o Claude Steiner, que fala sobre esse termo analfabetismo emocional, foi do Claude Steiner na década de 70 nos Estados Unidos, um psicoterapeuta, que traz esse conceito de analfabetismo emocional. Então são aquelas pessoas que não conseguem perceber, que não conseguem dar nome aos próprios sentimentos, muito menos expressá-los. Então, quando a gente fala aqui de vocabulário, de desenvolver esse vocabulário, de sentimentos, e aí as cartas nos ajudam. Mas antes da gente dar nome para esses sentimentos, eu preciso perceber ele em mim. Porque tem pessoas que estão realmente anestesiadas. E aí tem sintomas físicos, né, Dani? A gente já teve também aluna, a gente já teve Lá no isso. YouTube tem um vídeo nosso chamado O que é Educação Emocional. Quem se interessar por esse assunto, são níveis de educação emocional diferentes que esse autor cita e vai desde uma pessoa que realmente não sabe o que ela está sentindo, ela começa, né? Ela tem, como ele falou, Sintomas até ela tem físicos. dor no corpo, ela tem algumas sensações, mas ela Náusea, não tem sabe ligar náusea, as sensações ao sentimento. Então, tem o dor de analfabeto cabeça. emocional Às é. vezes ela não O consegue perceber analfabeto o emocional, ele não sentimento. sabe fazer essa conexão. E isso vai aumentando até aquela pessoa que o nível mediano ele fala primeiro a pessoa não sabe nem o que ela está sentindo, ela não consegue perceber. Depois isso chega à consciência, então ela já consegue entender que ela está tendo um sentimento. E o estágio mais avançado é quando a pessoa consegue falar sobre os seus sentimentos, que é o que a gente quer aqui na comunicação não violenta. Isso, Então, isso. a intenção é que você seja educado emocionalmente a tal ponto que consiga entender o que você está sentindo e consiga dizer isso ao outro. Então, esse é Isso. o nível ótimo que a gente quer que todo mundo chegue, né, Rê? E você sabe que isso se desenvolve lá na infância, né? E aí depende muito da maneira como a criança é tratada, como as emoções dela são tratadas desde o dia que a criança nasce, né? Mas enfim, então voltando ali para o vocabulário, aí a dica foi, né? Perceba, sinta a sua. Como? Se a pessoa está num estágio que ela não consegue dar nome para as próprias emoções, que ela não consegue expressar os sentimentos, como que ela vai começar a praticar, então, comunicação não violenta? Ela vai olhar e falar assim, não, então isso não é para mim, eu realmente não sei dar nome para as minhas emoções e desistir? Não. Aí a gente começa permitindo-se sentir. E como que a gente faz isso? Com presença. E aí a gente fala tanto de meditação, da respiração, né, Dani? Porque às vezes acontece ali uma situação, um conflito, uma briga, uma discussão com o marido, com a mãe, com o filho, e é que tira a gente do prumo, e todo mundo sabe, todo mundo passa por isso. Então, sabendo ou não sabendo dar Uhum. nome para o sentimento, as emoções brotam. E aí a pessoa às vezes tem dor no estômago, a pessoa tem dor de cabeça, e ela não consegue nem explicar o que está acontecendo ali dentro. Mas aí é a hora de parar, respirar fundo e olhar para o seu corpo. É isso que eu falo. Então, se você ainda está num estágio que não consegue realmente dizer, expressar, e quando precisa falar, não sai nada, então não tem problema nenhum. Para, respira e olha para o seu corpo.
que é olhar para o seu corpo? Presta atenção como é que está a sua respiração, se ela está acelerada, se ela está tranquila. Presta atenção como é que está o batimento cardíaco, se você está com tremor ou não, se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa, que está mais dolorida. Esse perceber-se é o começo. Porque a hora que você consegue, isso também é exercício, isso também depende de treino, porque tem gente que passa a vida e não consegue olhar aqui, ó, se perceber. Quando a gente vai treinando se perceber, é interessante como que às vezes coisas muito sutis, eu dei exemplo aqui de uma briga, uma discussão, algo que a gente, né, aquela coisa entra em ebulição. Mas tem situações em que existe uma sutileza, né, Dani? Algo que me desagradou, um comentário, alguma coisa. São coisas assim, eu me lembro muito bem naquele tempo que eu trabalhava lá no meu trabalho, que eu não trabalhava aqui dentro de casa. Eu me lembro muito bem de algumas vezes observar que eu estava saindo do trabalho muito cansada, que à tarde eu já estava mal-humorada no trabalho. E eu me lembro que algumas vezes nesse exercício de olhar para os meus sentimentos, de perceber, por exemplo, 2 vezes na semana que eu tinha chegado em casa e falei, não quero fazer janta, estou cansada e não sei o quê, e fui estúpida, talvez assim, de um jeito, fiz grosseria, mas talvez não dei atenção para os meus filhos que eles mereciam. Então, teve um momento que eu comecei a perceber, e aí, então, quando eu saía do trabalho, eu vinha, às vezes, no caminho, lembrando, às vezes até rezando, para me acalmar, para esquecer, para lembrar, assim, para levar a consciência, né? Para abrir minha consciência e entender. Eu estou cansada, eu tive um momento chato no trabalho, os meus filhos não têm nada a ver com isso e eles merecem agora a atenção que eu não dei durante o dia. Então, é essa percepção, né, Rê, que você está dizendo. Então, Isso. essa conexão. Às vezes é uma sutileza, às vezes é uma sutileza de algo que aconteceu e que você fala, opa, né, me gerou um desconforto. O que será que foi que gerou esse desconforto? Qual foi a situação que aconteceu? Então, essa primeira dica que nós demos aí essa semana, que é entrar em contato com seus sentimentos, para uns parece que é muito simples, para outros é o primeiro passo do caminho para praticar CNV, porque às vezes a pessoa não está nem acostumada a se perceber e a perceber o que está se passando ali dentro, suas emoções. Então, essa é a primeira dica, é você realmente se permitir olhar. Agora, se você já consegue se perceber, se você já tem isso, porque às vezes tem pessoas que têm isso desde a infância, com mais naturalidade, e consegue dar nome. A minha filha, eu até dou de exemplo, porque ela tem 4 anos e ela consegue verbalizar, é claro que dentro de um vocabulário de 4 anos, né, Dani? Mas ela consegue verbalizar as emoções e isso é muito bonitinho. Quando ela está cansada, quando ela está irritada, quando ela está em raiva. Então, ela consegue expressar os sentimentos verbalmente. Então, se você já consegue, mas deseja ampliar isso, ampliar esse vocabulário, aí temos as cartas de conexão, que foi a segunda dica que eu dei. E aí eu vou falar. Por que é importante a gente ampliar esse vocabulário, Dani? No meu entendimento, é porque você talvez consegue se aproximar um pouco mais mesmo do sentimento. Quando a gente fala assim, eu estou triste, a gente no fundo, né, existe até um post que a gente fez uma vez que por trás da tristeza, como se fosse uma máscara, existem outros sentimentos. Então, quando você fala só estou alegre, porque o alegre eu posso estar excitada com alguma coisa que vai acontecer, posso estar muito alegre por alguma coisa que aconteceu e que na verdade trouxe uma satisfação, foi por causa de um reconhecimento. Pode estar eufórica, posso estar eufórica, posso estar entusiasmada, tudo isso poderia ser o alegre, né? Seria o alegre. Então, eu imagino, eu entendo que quanto mais você aumenta o seu vocabulário, a gente consegue ser um pouco mais específico, né? Isso. Quando a gente falou. E a vantagem da gente fazer isso é você comunicar ao outro com mais clareza, com o máximo de clareza possível. Porque isso ajuda, você ajuda o outro a se conectar com você. A Isa está falando, empatia, comunicação correta, interpretações. Exatamente. Quanto mais a gente consegue ser específico, você ajuda quem está ali na frente a ser empático com você. Você ajuda a ele
te entender melhor, porque ele tem dá menos margem à interpretação. É exatamente o que a Isabela falou. Menos margem à interpretação. Se você ajuda o outro a te compreender melhor, se conectar mais com você, você está se ajudando também, né? Porque a gente quer ser ouvida, a gente quer ser entendida, né? Eu lembrei outro Compreendida. dia, Reda, que a gente estava aquele dia com as cartas de conexão e saiu lá a palavrinha, o sentimento hesitação, né? Então, assim, eu hesitei quando fui falar com fulano porque, sei lá, eu tinha sido demitido. E aí você pode usar, eu fiquei com medo, né? Ou estive com medo de falar com. Então, assim, qual era o seu sentimento ali? Era medo? Você estava com medo da outra pessoa? Ou você só teve aquele hesitação? Então, por exemplo, é uma palavra que não, a gente não usa corriqueiramente, né? Eu hesitei, o que eu mais vou ouvir eu fiquei com medo de falar com ele porque ele tinha perdido o emprego, mas o que é que você teve, na verdade? Foi medo? Então, assim, esse é um exemplo que me veio à cabeça aqui agora, que é uma palavra medo. A gente usa para tantas coisas, e o que é medo de fato? Então, às vezes, usar a palavra hesitação nesse meu exemplo, você vai ser muito mais claro. Olha, eu não falei com você porque eu hesitei, eu fiz essa pausa, eu pensei, eu fiquei receosa. Então, são sinônimos, né? São coisas, nem chega a ser sinônimo, mas são palavras que distinguem sentimentos, mas que vão te aproximar um pouco mais, porque vão dar uma clareza muito maior do que é realmente que está se passando aí dentro. Isso. Fala um oi Então, para duas André. dicas aqui: olhar André. para os seus sentimentos e, para facilitar esse seu trabalho, baixar as cartas de conexão. Se não essa, ou existem também listas de sentimentos que você pode pegar aí na internet, mas se você quiser pegar uma carta linda, colorida e feita com muito carinho, aí é lá no link da bio, cartas de conexão. Pode pegar lá o dos Mulheres Exponenciais, é gratuito. Quando a gente falou das cartas, é porque assim, ela ajuda bastante, e aí, como a Dani está falando, tem outros baralhos no mercado, nós mesmos comercialmente disponíveis, nós mesmos já sorteamos aqui, mas nós fizemos essa com muito carinho, porque tinha algumas coisas que não tinha num, tinha outras coisas que a gente sentia falta no outro, e a gente acabou querendo fazer o nosso próprio. Logo, logo vai ter disponível para comprar o baralho mesmo, para você ter em casa, mas por enquanto ele está disponível para você baixar um PDF e você consultar quando você precisar. Então, a minha dica era com relação ao não julgamento, Rê, porque outro dia me mandaram uma mensagem pedindo para eu ajustar lá o que era comunicação não violenta. E aí era uma mensagem que tinha julgamento do começo ao fim. Então, assim, foi para mim bem interessante ver como realmente a gente já está nesse treino aqui, a gente já consegue perceber o que é julgamento e o que é não julgamento. Então, eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque quando a gente faz um julgamento do outro, ninguém gosta de receber julgamento, de ouvir o outro, né, dando a sua percepção do que aconteceu. Só que a gente faz isso o dia inteiro. A gente vê uma pessoa falando, por exemplo, mais exaltado numa fila, a gente fala, nossa, que grosseria, nossa, precisava disso. Então, assim, a gente já imediatamente faz um julgamento daquela situação, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que está se passando com aquela pessoa. A gente olha para os outros o dia inteiro e para a gente mesmo, muitas vezes, julgando. Então, é muito importante entender o que é o julgamento e o que é o não julgamento aqui dentro da comunicação não violenta, né, Rei? Para isso, a gente tem que observar. Para saber se você está julgando, você tem que observar o que é fato, o que é o ocorrido e o que é a sua visão de um fato ou de um ocorrido. Então, aí é que você vai saber o que é o julgamento. Então, vamos dar um exemplo, Rei? Vê se me ajuda aí. Não, tem vários. Você falar. Hoje eu vi um, por exemplo, nossa, aquela pessoa é tão feia. Isso é óbvio, isso aí fica fácil a gente entender que a gente está fazendo um julgamento, né? Que é um rótulo, quando a gente usa um rótulo para a pessoa ou um adjetivo, né? Aquela pessoa é feia. Agora, se eu falar, aquela pessoa, a aparência daquela pessoa não me atrai, é observação, é um fato. Porque isso é fato. Uhum, Eu tenho direito de não me uhum. sentir atraído por uma pessoa ou por outra, entendeu? É um fato, mas é diferente de eu dizer. Então, isso é um exemplo bem simples. E por que é importante? Então, é só isso. Julgar, nós julgamos. Nós temos opiniões sobre as coisas. Não significa que a gente não deve ter opinião, não. A gente tem. Não adianta, como a gente fala, né? A gente tem uma mente pensante que está nos dando informações. Então, assim, é só a gente ter consciência e saber diferenciar um fato
da minha opinião sobre o fato. Só por quê? Quanto mais eu vou tendo essa clareza e vou filtrando isso, quando eu tiver que fazer uma DR com alguém, seja com o chefe, seja com o marido, com qualquer pessoa, quando eu tiver que conversar com alguém para fazer um pedido para alguém, né, que eu ter muita clareza de utilizar o fato, de eu entender, separar o fato da minha opinião sobre o fato. Porque se eu ficar usando a minha opinião, a minha percepção, a chance de que o outro ouça como uma crítica é muito grande. Então, se eu falar assim, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Eu não gostei do jeito que você falou comigo. Eu não gostei do jeito grosseiro, eu não gostei do jeito... Fala aí. Agora, eu posso dizer assim, eu fiquei triste com o que eu ouvi de você, porque para mim é importante... Bom, aí a gente vai falar aqui que a gente vai sempre atrelar com as necessidades, vamos falar um pouquinho mais. Mas assim, é diferente de dizer, o que você falou me deixou triste. Né? Eu estou culpando o outro, eu estou responsabilizando o outro pelo que eu senti. Né? Então, quando eu digo o que você falou, deixa eu ver, agora eu coloquei, eu estava falando das necessidades, né? Eu estou colocando assim, não é que eu confundi, eu fui dar um exemplo e eu já pulei lá para as necessidades, né? Para eu colocar para o outro a responsabilidade ao invés de assumir a responsabilidade, né? Dá um exemplo aí, Dani, você lembrou de alguma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo bem comum, com certeza acontece com várias pessoas. Você manda uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp, a pessoa visualiza e não responde, por exemplo. E você estava esperando uma resposta e tal. E aí, na mesma hora, você fica com raiva, sei lá, com um monte de sentimentos, porque depende muito de qual é a conversa, o que está acontecendo, né? Mas fica chateada, às vezes fica magoada, várias coisas podem acontecer por uma mensagem de WhatsApp não respondida. E aí, imediatamente, começam os julgamentos, né? Nossa, mas não tem um pingo de respeito por mim. Ou assim, não tem um pingo de consideração, não percebeu que eu estou precisando saber isso para resolver tal coisa, e aí já começa a fazer um monte de julgamento. E aí, de repente, a pessoa demora. E aí, passou um pouco, a pessoa te responde, fala, desculpa, minha bateria acabou na hora que eu fui te responder, por exemplo. Então, numa situação dessa, qual é o fato? A pessoa visualizou a mensagem, a bateria acabou e ela não pôde te responder. Qual é o seu julgamento do fato? Você, naquela mesma hora, viu que a pessoa não respondeu e aí já criou várias situações diante da sua análise, diante do que poderia ter acontecido para a pessoa não ter te respondido. Então, eu estou falando só isso porque quantas vezes a gente faz um julgamento do outro por causa de uma situação dessa, que simplesmente o outro não te respondeu a mensagem, né? Então, qual é o fato aqui? Só para ficar bem simples. O fato é que a pessoa visualizou a mensagem e não respondeu. E aí, a partir disso, você dizer que, por exemplo, quando a gente diz, nossa, eu fiquei chateada, eu tô magoada, porque a pessoa não tem um pingo de consideração por mim. Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui. Esse pingo de consideração é a sua visão diante de um fato que aconteceu. Então, o que a gente tem que começar a perceber é o que foi só o que ocorreu e o que é a sua visão daquele fato. Alguém Suas escreveu opiniões. alguma coisa? Você poderia falar assim, agora, uma coisa que é interessante é você poder comunicar para o outro assim, quando eu te mandei uma mensagem e você não me respondeu, eu fiquei muito chateada, porque eu fiquei pensando que talvez você não quisesse falar comigo. Aí eu estou assumindo a responsabilidade, porque eu estou dizendo, eu fiquei chateada, porque eu fiquei aqui pensando isso. É diferente de dizer, estou chateada porque você não me mandou. Entende? Porque se eu estou chateada, aí eu estou responsabilizando o outro. Mas eu estou chateada porque eu pensei que você não quisesse falar comigo, aí eu estou assumindo a responsabilidade pelo que eu estou sentindo. Aí a gente falou das dicas, então. Vamos passar para a necessidade, né? Quando a gente fala quando a gente foca nas necessidades. Puxando o gancho, já que você está falando sobre isso, né, Dani? Eu queria falar assim que a gente tem visto assim nos nossos grupos de alunas, algumas têm falado que quando ouvia a gente falar, ou ouvia falar sobre comunicação não violenta e olhar para as suas necessidades, muitas vezes pensavam, não, mas que egoísmo, né? Como assim? Eu vou ficar só olhando para as minhas necessidades? Isso não é ser egoísta demais? E que depois fez o curso, participou dos nossos grupos de prática, entendeu o que era esse olhar para as necessidades, que era um conceito totalmente diferente, quando a gente fala em necessidades humanas.
Porque quando a gente foca nisso, e aí o baralho também, as cartas de conexão ajudam bastante também, para a gente ter clareza do que realmente a gente precisa e do que é que eu estou buscando ou esperando em cada momento, igual como a gente citou aí, estou esperando atenção, escuta, consideração. Então, quando a gente consegue focar nisso, a gente a gente se responsabiliza, olhar para as nossas necessidades, nos responsabilizar pelo que eu estou sentindo. Automaticamente, sem fazer muito esforço, eu vou usar menos palavras de acusação, de crítica, de julgamento para o outro. E com isso, eu diminuo a chance do outro se afastar, não querer me ouvir. Ao contrário, eu aumento a chance de que o outro consiga me escutar, colaborar compassivamente, amorosamente para o meu bem-estar. Então, aprender a olhar para as nossas próprias necessidades e se responsabilizar pelo que a gente sente é transformador em qualquer relação. Transformador. E isso aí, de novo, é uma coisa que a gente tem muito hábito. Quem atira a primeira pedra, quem nunca disse assim, ó, fulano me magoou muito. Aí a gente está passando para o outro como se o outro tivesse feito alguma coisa, né, para te magoar. Agora eu queria saber se vocês conseguem perceber que a mágoa, esse sentimento, foi gerado por você. Então, isso que é a autorresponsabilidade com relação aos sentimentos. Esse não é entendimento por você, por uma necessidade sua. Vamos falar assim. Sim, por uma necessidade sua não atendida. Então, esse entendimento de que o outro faz lá o papel dele, mas a maneira como você recebe é sua. A Rê tem um exemplo clássico que ela dá sempre de uma vez que ela foi assaltada e que durante o processo do assalto ela não sentiu raiva, ela não sentiu, né, nem medo, né, Rê? Lá do bandido e tal. Ela teve muito mais compaixão, ficou tentando entender, porque ela estava aí no exercício. Aquela palavra que saiu no nosso exercício de sentimento outro dia também, pesar. Eu me lembro claramente de sentir pesar pela minha filha de 2 anos que estava ali presenciando aquilo. Eu lembro que pensei comigo, nossa, lamentei ela estar ali. E eu lembro de eu pensar assim, gente, por que uma pessoa precisa utilizar estratégias, meios tão opressores para ter alguma coisa na vida? Eu lembro que eu estava com pena deles, era um pouco de pesar deles, assim, também, daquela situação. Claro que eu fiquei tensa, claro que eu suei, é claro que... Mas eu realmente não senti raiva, não desejei vingança, não tive medo, não senti nem medo eu consegui sentir. Mas eu me lembro do sentimento de pesar. Então é isso, e outras pessoas numa situação semelhante à minha poderiam se sentir de maneiras bem diferentes, né? E aí eu acho que é um pouco de olhar para o mundo com esse olhar de que temos as mesmas necessidades. Então, isso. Uma outra dica super importante que a gente já falou aqui, teve uma semana que a gente ficou aqui só estudando autoconhecimento e a gente tinha um mantra que é: você não é o seu pensamento. E naquela semana a gente trabalhou um pouquinho também sobre os pensamentos autossabotadores, sobre as nossas crenças limitantes. É preciso, para usar a CNV, para usar com mais assertividade, para você conseguir se comunicar com o outro, a gente precisa exercitar demais essa autorresponsabilidade e entender que os pensamentos são nossos, que as crenças são nossas, que elas não são verdades universais. Porque isso é uma coisa que a gente traz, né, lá da infância e que a gente acredita com muita força de que aquilo é verdadeiro para tudo e para todas. Então, isso precisa ser eliminado. A gente faz aqui um movimento para que a gente se responsabilize pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente e o entendimento de que, né, e algumas vezes eu uso essa analogia, é como se cada um tivesse um óculos com a sua lente de ver o mundo. E que lente é essa? A lente que vem de tudo que você foi adquirindo da sua infância, das pessoas com quem você convive, da escola que você estudou, do ambiente que você frequenta com mais... né, que tem um hábito maior de frequentar. Tudo isso foi criando as verdades que são suas verdades, mas que não necessariamente são as verdades dos outros. Então, esse entendimento ele é muito importante para melhorar nossa comunicação com o mundo inteiro. Então, não pense, porque o que a gente faz que é muito comum? A gente vê uma situação e aí a gente pensa para a gente mesmo, eu jamais faria isso. Ok, você jamais faria diante do mundo
que você viveu e do mundo que você tem como verdadeiro e certo dentro de você. Por isso que a gente fala aqui, não tem certo e não tem errado. E aí algumas pessoas falam, como assim não tem errado? Claro, a gente vive numa sociedade, a gente tem que obedecer regras, né, que foram sendo estabelecidas para que o caos não se, né, se situasse, porque se cada um cria suas regras, como que a gente ia viver em sociedade? Então, as culturas de diferentes países foram sendo incorporadas, as pessoas foram dando cada um lá as suas regras da sua sociedade. Mas a gente precisa entender que nem sempre o que é sua regra é regra do outro. E por isso que a gente fala aqui em autorresponsabilidade, em tomar para si a responsabilidade do que você está sentindo. E não jogar no outro e falar, você fez isso comigo. Não. Olha para você. O que você está sentindo? Diante de que experiências talvez anteriores? Diante de que visão de mundo você está fazendo esse julgamento? Então, eu acho que esse entendimento, essa responsabilidade de saber que o seu mundo é só seu, gente. Eu e a Renata somos irmãs, vivemos na mesma casa uns 25 anos, até a gente se casar. Mesmo assim, mesmo tendo a mesma infância, eu já dei algum exemplo aqui, de repente os nossos pais, a gente não tinha isso em casa, graças a Deus, mas vamos imaginar que a gente presenciou uma discussão e que naquela discussão eu tomei o partido do meu pai, porque eu achei que ele estava na razão, e a Renata tomou o partido da minha mãe, porque achou que ela estava na razão. Então, o fato é o mesmo, mas ali ainda, crianças, eu posso ter uma visão daquele fato e ela ter outro. E assim a gente vem fazendo a vida inteira. Então, na vida adulta, quando a gente está aqui agora, a gente grande, a gente tem que lembrar disso muito, que a nossa verdade não é a verdade do outro. E aí a gente consegue, desse jeito, muito menos julgar o outro, né, Rê? Só voltar lá no comecinho aqui que a Dani falou, é que aquele conceito, no comecinho da live você falou, comunicação não violenta não é falar mansinho, porque não tem nada a ver com falar mansinho ou baixinho. Porque aí, usando um exemplo aí que a Dani tá dando, se eu chego pro namorado e falo assim, olha, eu queria te falar sobre o que aconteceu, é porque o jeito como você falou comigo, eu não tô, ou então assim, eu tô tentando dar um exemplo e eu não consegui, eu tava falando de um jeito não violento, olha que engraçado. Eu queria falar assim, vamos supor que eu falo toda mansinha, meiguinha pro namorado, carinhosinha, e falo assim, olha, é que você não comunica muito bem, você não sabe se expressar. Eu posso falar mansinho, com o maior carinho, com o maior amor e com a melhor das intenções. Mas se eu falo pro outro que ele é o errado, se eu tô falando para ele assim, você não se comunica bem, seu jeito de falar, a pessoa pode até assumir a responsabilidade, falar, não, realmente eu não me comunico. Mas isso não é uma comunicação que conecta as pessoas, né? Porque agora isso é julgamento, né? Só para deixar bem claro, isso é julgamento. Esse é o Você meu que julgamento. acha que ele não se comunica bem. Exatamente. Agora, se eu falar para ele assim, olha, eu tenho dificuldade de compreender o que você quer me dizer. Eu estou me responsabilizando, eu não entendo, meu amor, meu querido. Eu não consigo entender. E às vezes realmente é porque eu não entendo. A maneira dele se expressar é uma, ele viveu de um jeito, e a maneira que eu me comunico com as pessoas é de outra. Então, assim, não é que é ele que não se expressa direito. Eu não entendo a maneira como ele se expressa. Então, quando eu me responsabilizo, é diferente eu chegar pro namorado, pro marido e falar, olha, eu não consigo compreender o que você está me dizendo, eu não estou entendendo, né? É diferente de dizer, você não se expressa bem. Então, assim, eu só lembrei desse exemplo porque você falou lá no início, não é uma questão do tom de voz ou das palavras carinhosas que a gente usa, mas sim, a gente se apega a cada palavrinha. Eu acho que por isso que eu me apaixonei por CNV desde o começo, porque eu sempre fui apaixonada pelas palavras, né? Por poesia, por letra de música. Eu quero falar aqui uma coisa bem, para quem não está muito acostumado, habituado com a comunicação não violenta, na comunicação não violenta, a gente sempre tem que prestar atenção, então, no não julgamento, e a gente, na hora de comunicar, a gente usa as necessidades humanas básicas. Então, para quem ainda está se habituando aqui com básicas esse mundo... não, Dani, universais. Eu sempre troco as palavras, gente, tá tudo bem. Eu falei que eu tenho um apego às palavras universais, que não são básicas. Tem as básicas, mas depois tem as outras. As necessidades, a gente
todo o nosso sentimento, né, ele é expressão das nossas necessidades, que podem estar atendidas ou não atendidas. Então, a comunicação, que é chamada de violenta, quando a gente denomina assim, em geral é porque a gente tem uma necessidade não atendida. E aí, por isso que a gente tem que aprender a olhar para o nosso sentimento e entender quais as nossas necessidades. E é por isso que as cartas de conexão são muito importantes nesse momento de aprendizado. Eu tenho uns 3 anos aproximadamente, a Rê está mais tempo na comunicação não violenta, mas eu tenho uns 3 anos que eu estou exercitando e não é raro eu estar lá no momento e falar, oh, meu Deus, isso é necessidade ou é sentimento? Porque a gente realmente tem uma dificuldade de fazer essa separação. Então, é muito Sentimento importante não, o você fala da exercício. estratégia, né? Necessidade ou estratégia. Hã? Necessidade ou estratégia e meio, né? O sentimento de vez em quando confunde, mas na maioria das vezes confunde a necessidade com a estratégia, né? Mas lá a gente confundiu também muito a necessidade com o próprio sentimento, sim. Então é importante saber que a gente vai ter necessidades atendidas ou não atendidas, e a partir disso vamos gerar sentimentos diferentes. E aí, Rê, é porque eu queria chegar no pedido e nas exigências, né? Quando a gente tem as necessidades, especialmente não atendidas, e muitas vezes a gente vai fazer, então, pedido para outra pessoa, né? Nesse exemplo que a Renata deu. Na Quando verdade, você. a gente está sempre fazendo pedido, sabe? A gente está sempre pedindo alguma coisa nas nossas interações. Quando eu comunico alguma coisa para alguém, eu já estou fazendo um pedido. Nem que seja de escuta, nem que seja de empatia, ou um pedido de honestidade. Quando eu conto alguma coisa para alguém, eu espero a reação da pessoa para ver o que ela achou do que eu contei. Então, eu estou sempre fazendo pedidos. Mas aprender a fazer pedidos muito claros, isso pode ajudar muito a gente a ter uma vida mais leve, uma vida melhor, pode enriquecer a nossa vida se eu aprendo a fazer pedido. Mas como eu vou aprender a fazer pedido? Primeiro, eu tenho que entrar em contato com o que eu estou sentindo, qual é a minha necessidade que não está atendida e o que é que eu quero pedir. Então, e outra. Até para saber o Então, que assim, que é que você quer pedir, exatamente. então, os 4 elementos da CNV, gente, para quem está aí novo na CNV, nós fomos falando de tudo em dicas meio picadinha aqui, mas assim, os 4 elementos da CNV, quando eu quero me comunicar de maneira não violenta, então assim, é eu aprender a diferenciar os fatos das minhas opiniões sobre os fatos, porque quando eu vou comunicar para a pessoa o fato, olha, quando você falou isso, ou quando aconteceu isso, e aí eu vou falar sobre o fato e não sobre a minha opinião. Exemplo, eu não vou dizer, toda vez que você é grosseira comigo, pronto, já não é o Já fato, é julgou. a minha opinião, é a minha opinião sobre o fato. Agora, é diferente de eu falar assim, olha, ontem, quando você me chamou de idiota, se a pessoa usou essa palavra, né? Ou ontem, quando Aí é você o fato, ela me chamou de chamou de idiota e idiota e pronto. bateu a porta da sala, né? Digamos que a pessoa fez isso. Isso é o fato. Então, o primeiro elemento da comunicação não violenta é o fato, é você identificar o que é o fato, o que foi feito ou dito, expressar o seu sentimento, expressar a sua necessidade não atendida. Então, quando você bateu a porta da sala, me chamou de idiota e bateu a porta da sala e saiu, nossa, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu esperava conversar com você, eu esperava que você ouvisse o que eu queria te falar até o final. Observação do fato, falar do meu sentimento, falar da minha necessidade e aí fazer o pedido. Porque quando eu consigo fazer um pedido mais claro, mais objetivo possível, mais específico, um pedido de ação, ou um pedido de informação, um pedido de escuta, e fica mais fácil do outro, primeiro, se conectar com o que eu estou sentindo, enxergar o que eu preciso, se eu conseguir comunicar verbalmente, e aí aumentam as chances de que ele queira compassivamente colaborar com o meu bem-estar. É isso que é comunicação não violenta, né? Então vamos falar um pouquinho do pedido. A gente usa muito diferenciar pedido de exigência. Como a Dani falou, teve uma aluna nossa querida, que teve aqui dando um depoimento pra gente, acho que foi semana passada, 2 semanas atrás, e ela falou o seguinte, gente, mas eu sempre fiz pedidos tão claros, eu acho que eu me expresso com tanta clareza, mas por que eu peço as coisas e minhas filhas não obedecem? Por
por que eu peço as coisas? Meu marido parece que não entende o que eu estou pedindo. E ela percebeu com a gente, no grupo de prática, que ela falava assim, com muita clareza. Só que ela fazia exigências muito claras, não eram pedidos. E aí, a dica aqui que eu vou dar pra gente... Aí tem várias regrinhas, várias maneiras da gente olhar para saber se é pedido, se não é pedido. Então a gente costuma falar, pedido é aquele que aceita não como resposta. E às vezes eu faço um pedido para alguém, eu falo, até olha... depois da comunicação não violenta, muitas vezes passei a avisar isso para a pessoa. Por exemplo, às vezes eu falo assim, ai, na hora de dar o exemplo que às vezes foge, né? Mas coisa simples assim. Fulano, eu precisava, sei lá, usar seu carro. Vou lembrar uma aqui agora. Eu tô de mudança, que essa semana eu precisava me hospedar na casa de uma amiga. E aí eu mandei uma mensagem para ela, eu vou mudar dia tal, eu vou ficar alguns dias sem casa. Eu poderia ficar hospedada na sua casa? E aí muitas vezes eu tenho usado, né? Tá tudo bem, se a resposta for não, eu vou entender. Porque o que acontece? A gente também, né, socialmente, às vezes isso não é muito aceito e as pessoas têm medo. Então, assim, eu realmente estava pedindo, mas eu aceitava o não como resposta. Então, só que aí, para não se confundir com uma exigência, às vezes eu deixo bem claro, porque eu não estou exigindo que eu fique na casa dela, mas eu também, é como se eu não tivesse dado outra opção para essa pessoa, né? Como se ela não tivesse muita escolha de me dizer não. E sei lá, às vezes ela está num momento que ela não quer visita e realmente hoje, cada vez mais, eu entendo que está tudo bem não como resposta. E a gente, então, porque a gente quer estabelecer, pode terminar aí. Não, pode falar. É porque a gente quer estabelecer relações de confiança em que a gente quer atender às próprias necessidades, mas a gente quer atender a do outro também, a gente quer que a dele seja atendida. Então eu não posso pedir para minha amiga um favor e ela não poder exercer, não poder atender a necessidade de autonomia, de liberdade dela. Então eu quero estabelecer novas relações com as pessoas, nas quais eu possa fazer um pedido com toda a segurança de que se a pessoa quiser dizer não, ela pode me dizer não. Porque eu quero que ela tenha liberdade e autonomia, a liberdade de dizer não, se assim ela quiser. Então isso é não violência, você dá escolha para o outro. E aí, por isso que o pedido é aquele que aceita um não. E a gente já tem praticado, como a Dani deu o exemplo aqui, a gente já faz um pedido, já emenda, olha, tanto sim quanto não são bem-vindos. Agora, tem a prova. Porque você só vai ter certeza que aquilo era um pedido mesmo se a pessoa fala não. Se a pessoa disser não para o seu pedido. Se você ficar muito puta, é porque não era pedido, era uma exigência disfarçada. Hoje aconteceu isso aqui, eu tenho um exemplo para dar. O meu secretário sempre me ajuda, ele é meu secretário no trabalho, mas ele sempre me ajuda na minha vida pessoal. Ontem ele me ofereceu ajuda aqui para o meu trabalho aqui em casa da mudança. E eu falei, não, deixa, eu acho que eu dou conta, tô fazendo sozinha, tá indo bem. Hoje de manhã ele mandou uma mensagem, e aí, como estão as coisas? Eu falei, tô com medo de não conseguir acabar hoje, você pode vir me ajudar? Aí ele respondeu, ele mora a quase 100 quilômetros daqui, né? Uma chácara ele tem. Aí ele falou assim, nossa, Dani, eu te falei ontem porque eu estava aí em Brasília, mas eu tô na chácara agora, hoje eu não vou conseguir ir. E eu fiquei chateada na hora. Então, quer dizer, então era uma exigência. Ele era obrigado a vir me ajudar hoje. Porque ele ofereceu ontem, aí eu analisei um pouco essa situação. Por que eu fiquei chateada? Então, isso que a gente fala, né? De olhar pra mim. Porque se eu tô totalmente fora, se eu não conheço nada sobre isso, eu vou olhar para aquela mensagem e falar, ele perguntou como é que eu tava, só pra saber, então. Porque ele não queria vir me ajudar, não. Não era o que ele queria. Qual foi essa pergunta, né? Então, mas aí eu olhei aquilo e aí pensei, bom, tá certo, ele se ofereceu ontem e ele falou a verdade. Hoje eu não estou em condição de poder te ajudar. E aí, se eu fico com raiva, é porque eu estava exigindo dele, não era um pedido, era uma exigência. Então, acho que é um exemplo bem, bem fácil. Quando a pessoa te diz não, aí você vai saber, né, Rê? Vamos ler aí Mas, gente, por isso que eu falei, a exigência camuflada de um pedido educadinho, que aceita sim e não. Mas quando vem não... Dependendo da sua reação, é que você vai descobrir que o que você fez era pedido mesmo ou exigência, né? Mas é mais ou menos isso. A gente continua no próximo domingo. Um beijo para todos que estiveram aí. Obrigado pela presença. Beijo, boa semana. Beijinho.